Você já se sentiu traído por alguém que você confiava? Então prepare-se, porque a história que vem a seguir é sobre isso e muito mais. Se você está pronto para se emocionar e se surpreender, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo, porque essa jornada de vingança vai te prender do começo ao fim. Era uma vez, em uma cidade agitada, um jovem chamado Lucas. Ele era trabalhador, honesto e sonhava em um dia ter sua própria empresa. Mas tudo mudou quando conheceu Eduardo, um empresário rico e poderoso. Lucas, acreditando na amizade, se juntou a Eduardo como sócio em um projeto promissor. Mas no dia da grande apresentação, Eduardo o humilhou na frente de todos. Com um sorriso arrogante, disse: Você, Lucas, nunca será nada sem mim. A plateia riu, e Lucas sentiu seu coração despedaçar. Após aquela humilhação, a situação só piorou. Lucas perdeu seu emprego e viu seu sonho desmoronar. Ele ficou desamparado, sem família nem amigos, e a sensação de desespero o consumiu. Ele se afundou em dívidas, e parecia que tudo havia chegado ao fim. Mas, como dizem, o que não te mata, te fortalece. Lucas decidiu que não ia deixar aquilo passar. Ele começou a estudar e a trabalhar em empregos simples, mas sua mente estava sempre em um único objetivo: vingança. 3 anos se passaram, e a vida de Lucas estava prestes a mudar. Ele se tornou um verdadeiro empresário, e com o tempo, acumulou uma fortuna. Agora, ele era um bilionário, dono de uma empresa que competia diretamente com a de Eduardo. Mas o que Lucas tinha em mãos era muito mais poderoso que dinheiro. Ele possuía um documento secreto, algo que Eduardo jamais poderia imaginar. Era a hora da virada. Lucas decidiu que o momento de confronto havia chegado. Ele se apresentou na empresa de Eduardo, que agora estava no auge do sucesso. Com um sorriso no rosto, Lucas pediu uma reunião. Eduardo, sem saber quem era aquele homem bem vestido, concordou. No escritório luxuoso, Eduardo começou a falar sobre negócios, enquanto Lucas o observava em silêncio. Quando a conversa fluiu, Lucas revelou sua identidade. Lembra de mim, Eduardo? O seu nada? O choque no rosto do vilão foi indescritível. Ele rapidamente começou a implorar perdão, oferecendo dinheiro e até mesmo uma posição de destaque na empresa. Mas Lucas já havia planejado tudo. Com um movimento sutil, ele puxou um envelope lacrado de sua pasta. Você sabe o que é isso? Perguntou Lucas, seu olhar fixo em Eduardo. O vilão, pálido, balbuciou que não sabia. Lucas abriu o envelope e mostrou um contrato assinado que comprovava a fraude de Eduardo, um documento que valia milhões e que poderia destruir sua reputação. Você me humilhou, Eduardo. Agora, eu sou o dono disso tudo. E você, bem, você vai pagar por tudo que fez. A expressão de desespero tomou conta do rosto de Eduardo ao perceber que o homem que ele havia menosprezado era agora o seu maior pesadelo. Essa história é um lembrete de que as coisas podem mudar em um instante. Nunca subestime alguém, porque a vida é cheia de surpresas. E se você gostou dessa narrativa, já deixa o seu like, se inscreve e comenta de qual cidade você assistiu, porque histórias de superação e vingança como essa merecem ser contadas. Ei, pessoal! Antes de começarmos, não esquece de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos nessa história que vai te prender do começo ao fim. João era um jovem sonhador, cheio de planos e esperança. Ele trabalhava como assistente em uma grande empresa de tecnologia, onde sonhava em ser promovido. Mas o que ele não sabia é que seu chefe, Carlos, um homem poderoso e arrogante, tinha outros planos. Um dia, durante uma reunião, Carlos, com seu terno caro e seu sorriso cínico, olhou para João e disse: Você não serve para nada, garoto. Volte para o seu lugar e saiba que nunca será nada além de um empregado. O riso dos colegas ecoou pela sala, e João sentiu seu coração despedaçar. Após essa humilhação, João foi demitido sem mais nem menos. Desesperado e sem dinheiro, ele passou meses tentando encontrar um novo emprego, mas a vida só parecia piorar. Ele perdeu tudo, seu apartamento, suas economias, e o que era mais doloroso, a confiança em si mesmo. A cada dia, ele se sentia mais afundado no desespero e na solidão. Era como se seu mundo tivesse desmoronado e a esperança, um sonho distante. Mas a vida tem seus caminhos misteriosos.
Em um momento de desespero, João decidiu se afastar do mundo e se dedicar a estudar por conta própria. Ele começou a aprender sobre investimento e negócios, mergulhando nos livros e vídeos que encontrava na internet. Anos se passaram, e, após 3 anos de dedicação, ele estava pronto para dar o grande passo. Agora, com uma fortuna acumulada através de investimentos astutos, ele retornou à cidade, não como jovem sonhador, mas como um bilionário. Com um documento secretamente adquirido, ele tinha a chave para a vingança que tanto almejava. Chegou o dia do confronto final. João, agora dono da empresa onde havia sido humilhado, convocou Carlos para uma reunião. Quando o vilão entrou na sala, seu olhar era de arrogância, mas isso logo mudaria. João, com um sorriso calmo, olhou para ele e disse: "Lembra de mim? O garoto que você menosprezou?" Carlos, surpreso, tentava disfarçar o nervosismo. "Claro que sim, João. O que você quer?" Ele perguntou, sentindo a tensão no ar. A atmosfera estava pesada quando João se aproximou de um cofre imponente no canto da sala. Com calma, ele abriu o cofre e retirou um envelope lacrado. "Isso aqui, Carlos, é o seu pesadelo. Um contrato assinado que prova a sua traição. Você não sabia, mas eu tinha um sócio não declarado que estava me ajudando a construir o meu império. E adivinha? Ele era seu melhor amigo." A expressão de Carlos mudou de ceticismo para choque ao ouvir aquelas palavras. "Isso não pode ser verdade!" Ele gritou, tentando se agarrar à sua antiga posição de poder. João segurou o documento na frente de Carlos, seu coração batendo forte. "Olhe bem. Aqui está a prova de que você me traiu e usou meu trabalho para se beneficiar. O seu orgulho te levou a me humilhar, mas agora, aqui estou, no lugar que sempre sonhei, e a sua carreira está a um passo de acabar." A humilhação que Carlos fez João sentir agora se voltava contra ele. As lágrimas de desespero começaram a escorregar pelo rosto do homem que outrora se achará invencível. João, satisfeito com a vingança, terminou a conversa com um sorriso. "Agora, quem não serve para nada, Carlos?" E assim, em um momento de revelação devastadora, a vida de João se reerguia, enquanto a queda de Carlos começava. O povo gritando por justiça, e João se tornou não apenas um bilionário, mas um símbolo de superação. E você, de onde está assistindo essa história incrível? Comente abaixo e não esqueça de se inscrever para mais conteúdos como esse. Você que está assistindo, já se inscreveu no canal? Não perca os próximos capítulos dessa história intensa, e deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo, vamos ver de onde vem nossa audiência. Era uma vez um homem chamado Lucas, que trabalhava duro para sustentar sua família. Ele sonhava em abrir seu próprio negócio e dar uma vida melhor para sua esposa e filhos. Mas, seu sócio, Ricardo, um homem rico e poderoso, o humilhou em uma reunião. "Você é apenas um sonhador, Lucas. Nunca vai conseguir nada sem mim", disse ele, com um sorriso sarcástico. Aquela humilhação feriu profundamente Lucas, mas ele se manteve firme, acreditando em sua própria capacidade. Mas o destino decidiu ser cruel. A traição de Ricardo foi além das palavras. Ele se aproveitou do trabalho de Lucas e o demitiu sem aviso. Lucas perdeu tudo, sua fonte de renda, a confiança em si mesmo, e o respeito de sua família. A vida que ele sonhou desmoronou diante de seus olhos, e a sensação de desespero o consumiu. Sem dinheiro e sem esperança, ele se viu na rua, sem perspectiva de futuro. Parecia o fim para ele. Anos se passaram, 3 anos para ser exato. Lucas, no fundo do poço, encontrou um novo propósito. Trabalhou em empregos humildes, mas focou em um único objetivo: se vingar. Ele se aprofundou em estudos sobre investimentos e negócios, e, com uma determinação feroz, conseguiu juntar um pequeno capital. Ele ficou obcecado por um documento secreto que havia encontrado, um contrato que ninguém conhecia e que poderia valer milhões. E quando o tempo chegou, Lucas se tornou um bilionário, o proprietário de uma empresa que desafiava Ricardo. O reencontro foi inevitável. Ricardo, agora em uma posição vulnerável, implorou por ajuda. "Por favor, Lucas, eu fiz um erro. Estou precisando de você." Ele disse, sem saber que seu ex-sócio era agora o homem mais poderoso da sala. Lucas olhou para ele, com um sorriso que escondia anos de dor e ressentimento.
Você não sabe com quem está falando, Ricardo, respondeu Lucas, com a voz firme. A tensão no ar era palpável. Lucas então puxou um envelope lacrado do bolso e o abriu diante de todos. Dentro, um contrato assinado por Ricardo que revelava a verdadeira traição. Você se lembrou de como me despediu? Como se eu não fosse nada. Aqui está a prova de que você roubou minha ideia e meu trabalho. Com isso, você pode ir para a prisão. Disse Lucas, com uma calma assustadora. O choque tomou conta de Ricardo. Seu mundo desmoronou em segundos, e Lucas finalmente sentiu a satisfação de uma vingança com sabor de justiça. Agora que você conhece essa história impactante, não se esqueça de se inscrever para não perder a sequência dessa jornada. E não esqueça de comentar de onde você está assistindo. O que você faria na pele de Lucas? Compartilhe sua opinião. Você já imaginou como a vida pode mudar em um piscar de olhos? Portanto, se inscreva no canal e não perca nenhuma reviravolta dessa história incrível. E não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que vivia em um pequeno apartamento em São Paulo. Ele tinha um sonho de abrir sua própria empresa de tecnologia. Mas esse sonho foi brutalmente esmagado por seu sócio, Ricardo, um homem poderoso e rico, que o demitiu de maneira humilhante diante de todos na empresa. Você nunca vai conseguir nada sem mim, Lucas, disse Ricardo, rindo enquanto seus colegas cochichavam. Lucas saiu da reunião com o coração pesado, sentindo-se um completo fracasso. Nos meses seguintes, Lucas enfrentou um desespero profundo. Ele perdeu tudo o que tinha, sua casa, seu carro, até mesmo a confiança em si mesmo. No fundo do poço, ele se questionava se alguma vez conseguiria se reerguer. A vida parecia uma tempestade sem fim, e ele se sentia só e derrotado. Mas a chama da vingança começou a acender em seu coração. Ele faria algo. Mas como? Anos se passaram, e Lucas desapareceu do mapa. Ele se dedicou a estudar, aprender sobre negócios e, mais importante, a planejar sua volta. 3 anos depois, Lucas ressurgiu, e não como o jovem quebrado de antes, mas como um bilionário. Ele havia criado uma nova empresa de tecnologia, e agora era o dono da mais promissora startup do Brasil. Mas ele tinha um segredo, um documento secreto guardado em um cofre trancado a 7 chaves. Então, em um evento de negócios, Lucas encontrou Ricardo novamente, agora em um papel de destaque, tentando promover uma parceria. Lucas observou tudo em silêncio, seu plano já em execução. Durante a apresentação, Ricardo fez uma oferta fabulosa, mas Lucas se manteve calmo. Quando o evento terminou, Ricardo se aproximou dele. Lucas, eu sabia que você voltaria. Que tal uma parceria? Ele mal sabia que era um encontro com o seu passado. O confronto final aconteceu em uma sala privada. Lucas olhou nos olhos de Ricardo, que estava mais arrogante do que nunca. Eu não preciso de você, Ricardo. Na verdade, eu trouxe algo que você pode querer ver. Ele abriu sua pasta e retirou um envelope lacrado. O rosto de Ricardo empalideceu ao ver o selo. O que é isso? Ele perguntou, inquieto. É a prova de que você me traiu e me deixou na rua. Um contrato que você assinou, onde prometeu R$ 500 mil em caso de demissão injustificada. E adivinha? Agora eu sou o dono da empresa, e você vai ter que me pagar. O choque estampado no rosto de Ricardo era tudo o que Lucas precisava. Ele tinha o poder nas mãos e a vingança finalmente seria completada. No final, Ricardo implorou por perdão, mas não havia espaço para misericórdia. Lucas sorriu, sentindo a satisfação de sua luta e sua vitória. Você nunca acreditou em mim, Ricardo. Agora é a sua vez de sentir o peso das suas ações. E assim, a história de Lucas se tornou uma lição de luta, perseverança e a certeza de que, mesmo nas horas mais sombrias, a vingança pode ser a luz que nos guia. Não se esqueça de deixar seu like e comentar de onde você é, e se inscreva para mais histórias como essa. Se você está aqui, já sabe que a vida pode mudar em um piscar de olhos. Então, antes de começarmos, se inscreva no canal e deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada de vingança e reviravolta. Era uma vez, um jovem chamado Lucas, que trabalhava duro em uma pequena empresa de tecnologia. Ele sonhava em crescer e se tornar alguém importante.
Mas tudo mudou quando conheceu André, um poderoso executivo, dono de uma das maiores empresas do país. André, com seu jeito arrogante e prepotente, olhou nos olhos de Lucas e deu risada. Você nunca vai chegar a lugar nenhum, garoto. A humilhação foi insuportável. Lucas sentiu seu coração gelar enquanto André o demitia na frente de todos, rindo como se tivesse acabado de vencer um jogo. Sem emprego e sem esperanças, Lucas viu sua vida desmoronar. Ele perdeu sua casa, seus amigos se afastaram, e tudo o que lhe restou foi o desespero. O que eu vou fazer agora? Pensava ele, enquanto vagava pelas ruas, sem saber que o sol da sua vida ainda estava por nascer. O tempo passou, e Lucas parecia ter desaparecido da face da terra, como um fantasma esquecido. Mas a história não termina aqui. 3 anos se passaram, e Lucas não era mais o mesmo. Ele havia se reerguido. Com muito esforço e um plano silencioso, ele se tornou um bilionário, dono de uma nova empresa que prometia revolucionar o mercado. A chave do seu sucesso estava em um documento secreto que ele havia descoberto, um contrato que poderia mudar tudo. O dia do confronto final chegou. Lucas, agora imponente, decidiu que era hora de se vingar de André. Ele foi até a enorme sede da empresa que um dia havia sido seu sonho, mas que agora representava sua humilhação. Ao entrar, encontrou André em sua enorme sala de reuniões, cercado por executivos, exibindo sua vida de luxo. Você aqui, garotinho? O que precisa? Não tenho tempo para te recrutar novamente, riu André, com desdém. Lucas se aproximou lentamente, um sorriso enigmático nos lábios. Na verdade, eu vim para te mostrar algo. Ele abriu uma maleta com um envelope lacrado e o jogou na mesa de André. O que é isso? Perguntou André, com a confiança começando a escorregar. Isso é o que pode acabar com você, meu caro amigo. André, curioso e nervoso, abriu o envelope e ficou paralisado. Diante de seus olhos, estava o contrato de propriedade da empresa que ele pensou ser indestrutível. Não pode ser. Isto não é possível. Ele mal conseguia falar, enquanto Lucas revelava cada detalhe da traição que havia sofrido. Lembra daquela reunião em que você me humilhou? Eu já tinha planos. Você me fez de idiota, mas agora, eu tenho o poder. A revelação foi devastadora. Lucas mostrou um cheque, no valor de 5 milhões, que garantia sua vitória e destruição de André. Agora, implore por perdão, porque você não sabe com quem está lidando. A sala ficou em silêncio, a tensão palpável. André, sem saída, caiu de joelhos, pedindo perdão, sem saber que aquele garoto que ele tão desprezava era agora seu maior pesadelo. Quando tudo parecia perdido, Lucas sorriu. Você me ensinou uma lição valiosa, André. Não subestime ninguém. As voltas que a vida dá podem ser traiçoeiras. E ao sair da sala, ele se sentiu livre, finalmente se vingando de quem o havia humilhado. Era uma nova era para Lucas. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e contar pra gente de onde você está assistindo. Até a próxima, onde vamos explorar mais histórias de superação e reviravoltas épicas. Você já se sentiu humilhado por alguém que se achava superior? Imagine um jovem chamado Lucas, que trabalhava duro em uma empresa de tecnologia. Ele tinha um sonho grande, mas tudo desmoronou quando seu sócio, Rafael, um cara rico e arrogante, decidiu trair Lucas e derrubá-lo. Rafael o demitiu na frente de todos, rindo e dizendo que ele nunca seria nada sem ele. A humilhação foi tão profunda que Lucas saiu da empresa sem esperanças, e seu desespero tomou conta. Com as contas acumulando e a autoestima no chão, ele achou que tudo estava perdido. A vida parecia um túnel escuro sem saída. A família se afastou, e os amigos sumiram. Mas o que ele não sabia era que essa dor o moldaria. Em vez de desistir, Lucas começou a trabalhar em um projeto secreto, algo que poderia mudar tudo. 3 anos se passaram, e Lucas trabalhava incansavelmente em sua garagem. Ele teve de lidar com muitas dificuldades, mas a ideia que tinha na cabeça era poderosa. E a virada aconteceu. Com muito esforço, ele criou uma tecnologia revolucionária e, com um investidor que acreditou nele, Lucas finalmente lançou sua própria empresa. Agora, ele era um bilionário, e sua antiga empresa estava em declínio, precisando desesperadamente do que ele havia criado. 3 anos depois, Lucas, agora um homem diferente, decidiu confrontar Rafael.
Ele entrou na antiga empresa, com um envelope lacrado em mãos, sabendo que aquele era o momento de se vingar. Os funcionários olhavam com curiosidade, enquanto Rafael o enxergava com desprezo. O que você quer, Lucas? Veio implorar por um emprego? Ele zombou. Lucas respirou fundo. Na verdade, eu vim aqui para lhe mostrar que a vida dá voltas. Rafael riu, mas Lucas não se intimidou. Ele abriu o envelope, revelando um contrato assinado que provava que Rafael tinha roubado a ideia dele. E mais, trouxe um checão de 5 milhões que você me deve. A sala ficou em silêncio, e o olhar de Rafael mudou. Isso é uma piada, não pode ser verdade, ele gritou, agora implorando. Lucas apenas sorriu, mostrando a prova irrefutável que destruía a reputação de Rafael, provando que ele havia traído não apenas Lucas, mas a empresa toda. Você acha que pode escapar dessa? Cada riso seu agora se transforma em desespero. A virada foi completa. Lucas saiu da sala, deixando Rafael em choque, sem saber o que fazer, enquanto o ambiente era repleto de murmúrios de surpresa. E então, no fim, Lucas olhou para a câmera e disse: se você também já passou por uma traição, comente de onde você está assistindo esse vídeo. E não esqueça de se inscrever para mais histórias de superação e vingança. A vida sempre se encarrega de dar a volta por cima. Você já se sentiu humilhado por alguém que se acha poderoso? Imagine só, um empresário rico, Marcos, que sempre olhava de cima para baixo. Certa vez, em uma reunião, ele desdenhou de Diego, um jovem talento da empresa. Você nunca vai chegar a lugar nenhum, garoto. Eu poderia comprar sua vida. Essas palavras feriram Diego profundamente, mas ele não imaginava que isso seria apenas o começo de uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. A queda de Diego foi rápida e brutal. Ele foi demitido sem aviso prévio, acusado injustamente de roubo. O desespero tomou conta dele, e, sem emprego e sem apoio, ele perdeu tudo. Sua família se afastou, seus amigos o abandonaram, e ele se viu em um buraco profundo, sem perspectiva. Parecia que o mundo havia desmoronado ao seu redor. Era o fim. Mas, como dizem, o tempo cura. 3 anos se passaram e, em meio à escuridão, Diego encontrou um novo propósito. Ele começou a estudar, a trabalhar em pequenos projetos, até que, com muito esforço, ele conseguiu levantar uma pequena fortuna. A chave para sua reviravolta chegou na forma de um documento secreto que ele descobriu em uma velha pastinha. Era um contrato que ligava Marcos a um esquema de corrupção, algo que poderia destroçar sua reputação. Diego aproveitou a oportunidade, investiu e, em pouco tempo, tornou-se bilionário. Agora, ele estava de volta, mas não só como um homem rico, mas como o dono da empresa que um dia o despejou. Ele criou um plano meticuloso para o seu confronto final. O dia finalmente chegou. Em uma reunião da alta cúpula da empresa, Diego entrou com confiança. Todos se viraram, surpresos ao ver quem era o novo presidente. Marcos, visivelmente nervoso, não tinha ideia de quem era o homem que estava na sua frente. Diego. Você. O que aconteceu com você? Marcos perguntou, com um misto de incredulidade e medo. Achei que você estivesse acabado. Diego, com calma, respondeu: fui mais longe do que você pode imaginar, Marcos. E tudo isso, foi graças a você. O vilão, em desespero, implorou: por favor, eu posso te pagar. Quanto você quer? Milhões? Você pode ter o que quiser. Mas Diego apenas sorriu. Ele sacou um envelope lacrado e o colocou sobre a mesa. Esse é o seu testamento, Marcos. Documenta tudo o que você fez e está prestes a ser revelado. O rosto de Marcos ficou pálido. Diego abriu o envelope e apresentou o contrato que provava a corrupção de Marcos e o comprometia. Aqui está a prova que vai destruir você e tudo o que construíste. A revelação devastadora fez com que todos na sala ficassem em choque. Marcos, que sempre se achou invencível, estava agora em uma situação sem saída. A vingança estava completa, e Diego finalmente se sentiu liberto. Então, se você está gostando dessa história cheia de reviravoltas e vingança, não esquece de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos descobrir quem mais acreditou que a justiça pode prevalecer, mesmo nas horas mais sombrias. Você já se sentiu humilhado?
Como se sua vida inteira tivesse desmoronado em um piscar de olhos. Se sim, senta que essa história é pra você. Mas antes, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo, porque essa história é só o começo de algo épico. Era uma vez, em uma cidade pequena, um jovem chamado Lucas. Ele trabalhava duro em uma empresa de tecnologia, sempre se dedicando ao máximo. Mas, em um dia fatídico, seu chefe, um milionário arrogante chamado Eduardo, o demitiu. Você nunca vai ser nada sem mim, ele disse, rindo como se Lucas fosse um inseto insignificante. O jovem saiu da sala, sentindo a humilhação do mundo inteiro em seus ombros. Sem emprego e sem apoio, Lucas enfrentou uma queda devastadora. Suas economias foram embora, e ele se viu perdido. A angústia tomou conta, e ele se afastou de amigos e familiares. Ele olhava para a cidade que havia sonhado em conquistar, agora parecendo inatingível. A vida parecia um túnel escuro, sem saída. Ele se perguntava se era o fim. Mas o que ele não sabia era que isso era apenas o começo. 3 anos depois, Lucas estava de volta, e não era mais o mesmo. Ele havia se tornado um verdadeiro mestre do seu destino. Com muito esforço e dedicação, construiu uma empresa que se tornou uma potência no mercado. E agora, ele estava de volta àquela cidade, secreta e sigilosamente preparado para se vingar. Ele tinha em mãos um envelope lacrado, que continha a chave para sua reviravolta. No auge de seu sucesso, Lucas decidiu que era a hora do confronto. Ele se apresentou na empresa onde tudo começou. Eduardo, o homem que o humilhou, estava lá, cercado por seus antigos sócios. "O que você está fazendo aqui?", perguntou Eduardo com desdém. "Veio implorar por um emprego?" Mas Lucas tinha um brilho nos olhos, um olhar de quem não tem mais nada a perder. "Na verdade, eu vim para fazer justiça." O ambiente ficou tenso. Eduardo, percebendo que havia algo de diferente em Lucas, começou a implorar. "Por favor, eu posso te ajudar. Só me diga o que você quer." Mas Lucas sorriu, tranquilo. Ele estendeu a mão e entregou o envelope lacrado. "Essa é a sua chave para entender quem realmente sou." Eduardo, confuso, abriu o envelope e sua expressão mudou instantaneamente. Era um contrato que mostrava a verdadeira história da empresa, incluindo a traição que ele cometeu contra Lucas e os outros sócios. "Isso é impossível", gritou ele, enquanto a cor desaparecia de seu rosto. "Você não pode fazer isso." E naquele momento, Lucas revelou um cheque de R$ 50.000, a quantia que Eduardo havia roubado de seus sonhos. "Eu sou o novo dono da empresa, Eduardo. E você vai arcar com as consequências." As palavras ecoaram no ar, e o silêncio tomou conta do ambiente. Eduardo, agora sem saída, se viu diante de sua própria destruição. A humilhação, que um dia impôs a Lucas, agora retornava a ele em forma de justiça. Lucas se virou para a plateia, que assistia em choque, e disse: "Às vezes, a vida dá voltas, e o que parece ser o fim, na verdade é apenas o início de uma nova trajetória. Nunca subestime o poder de quem você humilhou." E mais uma vez, ele ofereceu ao público um convite: inscreva-se no canal e não se esqueçam de comentar de qual cidade vocês estão assistindo, porque a história de Lucas é um lembrete de que a vingança é um prato que se serve frio, mas a justiça sempre prevalece. Você que está assistindo, já pensou em como a vingança pode mudar tudo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora, prepare-se para uma história que vai tirar seu fôlego. Era uma vez um homem chamado Lucas, um trabalhador comum, mas cheio de sonhos. Ele tinha um sócio, Ricardo, um milionário arrogante e desprezível. Um dia, Ricardo decidiu que Lucas já não era mais necessário. Em uma reunião pública, na frente de todos os funcionários, Ricardo o demitiu. "Você não vale nada, Lucas. Um perdido que não sabe fazer nada certo." Isso queimou na alma de Lucas, que saiu da sala humilhado. Após a demissão, sua vida desmoronou. Sem emprego, sem dinheiro e sem perspectiva, Lucas viu seus sonhos se desvanecerem. Os dias se tornaram longas noites de desespero e solidão. Ele se perguntava se algum dia conseguiria se reerguer. Parecia o fim da linha para ele. Mas a vida é cheia de reviravoltas. 3 anos se passaram. Lucas, agora mudado, havia se reinventado.
Ele se dedicou aos estudos, aprendeu sobre investimentos e negócios. Com um talento incrível para o mundo financeiro, ele acumulou uma fortuna e, em um golpe de mestre, tornou-se o dono de uma enorme empresa. E ele tinha um documento secreto que mudaria tudo novamente. Um dia, Lucas decidiu que era hora de acertar as contas com Ricardo. Ele organizou uma reunião com todos os funcionários da antiga empresa, incluindo Ricardo. O clima era tenso. Quando Lucas entrou na sala, todos ficaram em choque. Ele estava bilionário, e o olhar de desprezo de Ricardo logo se transformou em desespero. Por favor, Lucas, eu não sabia que você poderia chegar tão longe. Podemos resolver isso, eu posso pagar o que você quiser. Ricardo implorou, acreditando que Lucas apenas queria dinheiro. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Lucas sorriu, achando graça na situação. Ele retirou um envelope lacrado de sua pasta e, com um olhar desafiador, pediu: Você se lembra desse contrato? Ele abriu o envelope, mostrando um cheque de milhões e um testamento que comprovava a traição de Ricardo. A prova de que ele havia sido traído por seu sócio, e que Ricardo havia tentado roubar tudo. O olhar de Ricardo se apagou. Você não pode fazer isso, Lucas. Isso é um golpe baixo. Mas Lucas apenas respondeu: não. Isso é vingança. E agora, você irá pagar por tudo que me fez passar. O destino havia se invertido, e a justiça finalmente seria feita. Se você gostou dessa história intensa, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está assistindo. A vingança pode ser doce, mas a verdadeira vitória é sempre a superação. Se você está pronto para mergulhar numa história de vingança e reviravolta, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está assistindo. Sua presença aqui é importante. Vamos começar. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava em uma pequena empresa de tecnologia. Ele era esforçado e sonhava em crescer, mas sempre esbarrava no poder de Daniel, o dono da empresa, um homem rico e arrogante. Em uma reunião importante, Lucas teve a audácia de apresentar suas ideias inovadoras. Daniel, em vez de ouvi-lo, o humilhou na frente de todos, dizendo que os sonhos dele eram apenas fantasias de um pobre. A humilhação foi devastadora e Lucas saiu de lá com a cabeça baixa, sentindo-se menor do que nunca. A vida de Lucas desmoronou depois daquele dia. Com a demissão, ele perdeu não apenas o emprego, mas também as colaborações de amigos que estavam do seu lado. Sem dinheiro, ele teve que voltar para a casa dos pais, que já não acreditavam mais em seus sonhos. O desespero tomou conta, e Lucas ficou completamente sem esperança. Ele se sentia como se estivesse em um buraco sem fundo, sem saber como poderia recomeçar. Parecia que seu sonho tinha chegado ao fim, e o peso da traição de Daniel o consumia. 3 anos se passaram, e Lucas estava determinado a mudar sua vida. Ele não se deixou abater e, trabalhando em pequenos serviços, começou a aprender sobre tecnologia, finanças e empreendedorismo. Estudou dia e noite, dedicou-se ao máximo, e, aos poucos, conseguiu juntar uma quantia considerável. Ele desenvolveu um software inovador que fez um enorme sucesso no mercado. Com sua nova empresa, Lucas tornou-se um bilionário. Mas ele ainda guardava um plano secreto para se vingar de Daniel. Finalmente, chegou o dia em que Lucas decidiu que era hora de confrontar Daniel. Ele se apresentou na antiga empresa, agora como novo dono de um conglomerado de tecnologia. Lucas trouxe consigo um documento secreto que havia obtido anos atrás, um contrato que Daniel acreditava estar perdido para sempre. No momento em que Lucas se posicionou diante de Daniel, a tensão era palpável. O encontro foi intenso, e Daniel, surpreso e nervoso, implorou por perdão, oferecendo dinheiro e uma nova parceria, sem saber a verdadeira identidade daquela figura imponente. Lucas, com um sorriso contido, retirou o envelope lacrado do bolso e abriu lentamente, revelando o contrato assinado que provava a traição de Daniel. Lembra-se deste documento? Ele diz tudo sobre como você me destruiu e como agora tudo que você construiu pode desmoronar, declarou Lucas, com a voz firme. O choque na expressão de Daniel foi indescritível, e o desespero tomou conta. Ele jamais imaginou que o opróbrio que ele humilhou poderia se tornar um gigante. A revelação devastadora e as lágrimas nos olhos de Daniel mostraram que a vingança de Lucas finalmente estava completa. Ele não apenas havia recuperado seu lugar no mundo, mas também desmascarado o homem que arruinou sua vida.
Lucas saiu da sala, não apenas como um bilionário, mas como um homem que reclamou seu poder e dignidade de volta. E aí, o que você achou dessa história? Comente de qual cidade você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias empolgantes. Era uma vez um jovem chamado Carlos, que trabalhava duro como assistente em uma grande empresa. Ele sonhava em um dia ser reconhecido por seu esforço, mas isso parecia distante. Um dia, durante uma reunião tensa, o diretor da empresa, Ricardo, um homem poderoso e rico, humilhou Carlos na frente de todos. Você nunca será mais do que um assistente, Carlos. Volte para seu lugar antes que eu me canse de você. Aquelas palavras cortaram fundo, e o olhar de desprezo de Ricardo ficou gravado na mente de Carlos. Com o tempo, Carlos foi demitido de forma injusta e se viu em um mar de desesperos. Sem emprego, sem dinheiro, ele enfrentou a dura realidade da vida. A traição que sentiu por parte dos amigos que o abandonaram na hora da necessidade só piorou seu sofrimento. Ele se sentia no fundo de um poço, sem saída, sem ninguém ao seu lado. Parecia que tudo havia acabado para ele, até que uma pequena luz começou a brilhar em seu coração. Após 3 anos de luta, Carlos, determinado a mudar sua sorte, decidiu se reinventar. Ele passou horas estudando, aprendendo sobre investimentos e negócios. Sem que ninguém soubesse, ele começou a montar um plano silencioso. Com seu esforço e dedicação, ele se tornou um bilionário. O que ninguém sabia era que Carlos tinha em mãos um documento secreto que poderia destruir Ricardo e sua empresa. 5 anos se passaram, e Carlos, agora dono de uma empresa de sucesso, decidiu que era hora de se vingar. Ele organizou uma reunião com Ricardo, sem revelar sua identidade. Com um sorriso no rosto, ele entrou na sala onde o vilão estava. Eu sou aqui para ajudar sua empresa, Ricardo. Ouvi dizer que você precisa de um investimento. Ricardo, sem saber quem era, imediatamente começou a implorar por ajuda. Por favor, eu estou em uma situação difícil. O que você pode me oferecer? Carlos apenas sorriu, observando o desespero nos olhos do ex-chefe. Com um gesto tranquilo, ele puxou um envelope lacrado do bolso e o colocou sobre a mesa. Aqui está o que você precisa saber. Ricardo, ansioso, abriu o envelope e ficou paralisado ao ver o contrato que Carlos havia trazido. Era o contrato de seu próprio fracasso, a prova de sua traição. As letras e números saltavam para seus olhos, enquanto o desespero tomava conta de seu ser. Isso não pode ser. Você não pode fazer isso. A cada palavra, o pânico crescia em seu rosto. Carlos então revelou a verdadeira identidade por trás de sua nova fortuna. Surpresa, Ricardo. Sou eu, Carlos. O mesmo que você humilhou. O mesmo que você traiu. E agora, eu sou o seu pior pesadelo. O silêncio na sala era ensurdecedor. A satisfação em seu coração era indescritível, e a vingança estava finalmente completa. Se você está curtindo essa história e quer saber mais sobre como a vida de Carlos se desenrolou, inscreva-se no canal e não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. A cada episódio, uma nova reviravolta. Não perca! Antes de começarmos essa história cheia de reviravoltas, já clica no botão de inscrever-se para acompanhar toda a jornada e não esquece de comentar de qual cidade você está assistindo, hein? Agora, vamos lá! Era uma vez um cara chamado Lucas, um simples funcionário de uma grande empresa, que sonhava em um dia ser reconhecido. Mas tudo mudou quando seu chefe, o arrogante e poderoso Rodrigo, o humilhou em frente a todos. Você nunca será nada além de um mero assistente, Lucas. Disse Rodrigo, enquanto ria de forma desdenhosa. O olhar de escárnio queimava na mente de Lucas, que saiu da empresa envergonhado e sem direção. Não demorou muito para que a vida de Lucas desmoronasse. Ele foi demitido injustamente, perdeu a casa e viu seus amigos se afastarem. Durante meses, ele se afundou em um abismo de desespero, se perguntando se algum dia conseguiria se reerguer. Era um verdadeiro fim, um pesadelo em que cada dia parecia mais sombrio que o anterior. Mas o que ninguém sabia era que essa queda era apenas o começo de uma transformação. 3 anos se passaram e Lucas, determinado a mudar seu destino, trabalhou dia e noite, se reerguendo com garra e inteligência. Ele encontrou um mentor que lhe ensinou tudo sobre negócios e investimentos, e, finalmente, após anos de sacrifício, Lucas se tornou um bilionário.
Mas não era só isso, ele tinha em mãos um documento secreto que conectava Rodrigo a um esquema fraudulento de milhões. A hora da verdade chegou. Lucas decidiu voltar à empresa, agora como dono. Ele entrou no escritório com a confiança de um rei, e todos os olhos se voltaram para ele, mas Rodrigo não reconheceu o homem que algum dia humilhou. O vilão estava no meio de uma reunião, quando Lucas se apresentou como o novo CEO. O pânico se espalhou pelo rosto de Rodrigo quando notou que a situação havia mudado radicalmente. Por favor, Lucas, eu estava apenas brincando. Você pode me dar uma segunda chance? Implorou Rodrigo, transparecendo desespero. Ele não fazia ideia de quem era realmente aquela pessoa à sua frente. Lucas, com um sorriso sereno, apenas balançou a cabeça. Isso não se trata de segundas chances, Rodrigo. Isso se trata de justiça. Em um instante, Lucas puxou um envelope lacrado de sua pasta e o abriu diante de todos. O silêncio tomou conta da sala quando ele revelou o contrato que provava a fraude de Rodrigo. Aqui está o que você fez, assinando numerais de milhões, traindo não só a mim, mas a todos os nossos colegas. Agora é sua vez de sentir o peso da sua própria traição. A expressão de Rodrigo se transformou em choque, enquanto o desespero tomava conta dele. Lucas havia vencido. A sala explodiu em murmúrios e olhares de incredulidade. Isso é impossível. Como você conseguiu isso? Rodrigo gaguejou, enquanto Lucas sorria, satisfeito com a vingança finalmente concretizada. E assim, a humilhação do passado se transformou não apenas em uma lição de vida, mas em um triunfo retumbante. Agora, se você gostou desse conto de vingança, não esquece de se inscrever no canal e comentar de onde você nos assiste. Vamos juntos continuar essa jornada. Você já se sentiu humilhado? Imagina estar na rua, sem um centavo no bolso, e ouvir risadas ao seu redor. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, um jovem sonhador que trabalhava duro para sustentar sua família. Tudo parecia perfeito até que seu sócio, Carlos, um homem rico e poderoso, decidiu que não precisava mais dele. Em uma reunião na empresa, Carlos olhou para Pedro e, com um sorriso sarcástico, disse: Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Está demitido, e a partir de agora, você pode voltar para casa e viver a sua vida miserável. O corpo de Pedro paralisou, enquanto as risadas ecoavam na sala. Era o fim de seus sonhos. Nos meses seguintes, a vida de Pedro desmoronou. Com a demissão, ele perdeu tudo, da casa, o carro, até o pouco que tinha guardado foi embora. Ele se isolou do mundo, o desespero tomava conta, e cada dia parecia uma eternidade. Ele ficou meses sem emprego, lutando contra a depressão, até que um dia decidiu que não podia mais se deixar vencer. O olhar de Carlos o atormentava, e foi nesse momento que um fogo de vingança acendeu dentro dele. 3 anos se passaram. Pedro se reinventou. Aprendeu sobre investimentos, se tornou um expert em finanças, e com muito esforço, conseguiu juntar um pequeno capital. Ele começou a investir de forma inteligente e, revelando-se uma mente brilhante, multiplicou seu dinheiro. O que era uma pequena quantia agora se tornará um imperador dos negócios. Pedro se tornou um bilionário em pouco tempo, e algo ainda mais importante, dele descobriu um documento secreto que o ligava àquela empresa que um dia lhe destruiu. Agora, era a hora da vingança. Ele comprou a empresa em que Carlos trabalhava e decidiu que o momento do confronto final havia chegado. Numa reunião tensa, com todos os funcionários presentes, Pedro, agora CEO, chamou Carlos para a frente. O homem que um dia havia rido dele agora estava visivelmente pálido. Carlos, disse Pedro, com um olhar que penetrava a alma, hoje, a mesa virou. Carlos, nervoso, começou a implorar. Por favor, eu posso te ajudar. O que você quiser, eu farei, gritou, sem saber que seu passado o seguia. Pedro, então, puxou um envelope lacrado e o colocou sobre a mesa. Você se lembra deste contrato? O que você fez comigo foi absolutamente inaceitável, e eu tenho tudo registrado aqui. Seu destino, Carlos, está nas minhas mãos. A sala estava em silêncio total, todos segurando a respiração. O momento da revelação estava prestes a acontecer. Pedro abriu o envelope e mostrou um cheque no valor de 50 milhões, um pagamento pelo qual Carlos havia assinado, traindo todos os valores que sempre pregou. O choque na expressão de Carlos foi indescritível. Você não pode fazer isso.
Eu sou o dono desta empresa, ele gritou, mas Pedro simplesmente sorriu. Não mais. Eu sou agora o verdadeiro dono, e você não passa de um traidor exposto. Com a revelação devastadora, toda a arrogância de Carlos se desfez, e a humilhação que Pedro sentiu naqueles dias agora se transformou na maior vitória de sua vida. Essa é a história de um homem que se levantou das cinzas, e se você se identificou com a história de Pedro, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. A vingança pode ser doce, mas a jornada de superação é ainda mais poderosa. Vamos juntos nessa! Se você gosta de histórias de vingança e reviravoltas, já deixa seu like e se inscreve no canal. Quero saber de qual cidade você está assistindo, então comenta aqui embaixo. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava duro em uma empresa de tecnologia. Ele era dedicado e sonhava em um dia ser sócio. Mas tudo mudou quando surgiu uma nova sócia, Beatriz, uma mulher poderosa e rica, que não hesitou em humilhá-lo em uma reunião. Você nunca vai chegar a lugar algum, Lucas. É melhor você saber disso agora, ela disse, rindo diante de todos. Aquela humilhação foi um golpe profundo. Após o incidente, Lucas foi demitido injustamente. Sem emprego, suas economias foram se esgotando e, em pouco tempo, ele perdeu tudo. O desespero tomou conta dele. As contas se acumulavam e ele se sentia à beira do abismo. Parecia que sua vida havia chegado ao fim. Mas em meio ao desespero, algo começou a mudar dentro dele. Ele decidiu que não iria deixar aquilo assim. 3 anos se passaram. Lucas, que agora era um homem diferente, tinha trabalhado incansavelmente. Ele se reergueu, estudou, aprendeu sobre investimentos e, com muito esforço e um toque de sorte, se tornou um bilionário. E não só isso, ele se tornou o dono da empresa onde foi humilhado. O que ele tinha em mãos? Um documento secreto que provava tudo o que havia acontecido. Chegou o dia do confronto final. Beatriz, agora em uma posição vulnerável, foi convocada para uma reunião na sede da empresa. Lucas? Você? O que você está fazendo aqui? Ela exclamou, com um olhar aterrorizado. Ele a encarou com um sorriso sereno. Estou aqui para resolver algumas pendências. Beatriz, percebendo a mudança de poder, implorou por perdão. Por favor, Lucas. Eu não sabia que você iria se sair tão bem. Olha, posso te oferecer dinheiro, qualquer quantia, ela disse, desesperada, sem saber que estava falando com o homem que ela um dia humilhou. Lucas, então, puxou um envelope lacrado de sua pasta. Você se lembra disso? Esse é o contrato que você me fez assinar quando fui demitido. Ele tem uma cláusula que garante minha participação nas decisões da empresa. Ele abriu o envelope, revelando um checão com o valor que ela nunca imaginaria ter que pagar 5 milhões. Agora, quem é o humilhado e quem é o humilhador? Ele perguntou, com um brilho de satisfação nos olhos. O olhar de Beatriz mudou de arrogância para puro desespero. Lucas sabia que a prova em suas mãos destruiria a imagem que ela havia construído. A vingança estava completa, e ele havia se tornado o homem que sempre sonhou ser. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está assistindo. Quem sabe a próxima reviravolta não pode ser a sua. Você já imaginou passar de um completo desastre a um sucesso estrondoso? Então você está prestes a ouvir uma história que vai te prender do início ao fim. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E me diga de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber. Era uma vez Lucas, um jovem sonhador que trabalhava em uma empresa de tecnologia. Ele tinha ideias brilhantes, mas sempre foi considerado o azarão da equipe, especialmente por Ricardo, o CEO arrogante e rico. Em uma reunião decisiva, Ricardo olhou para Lucas e riu. Você realmente acha que suas ideias vão salvar essa empresa? Você nunca vai ser nada. A humilhação foi devastadora, e todos riram, menos Lucas, que sentiu seu mundo desmoronar. Após essa humilhação, Lucas foi demitido de forma brutal. A sensação de desperdício o consumiu. Sem emprego, sem dinheiro, ele começou a afundar em dívidas. Os meses se tornaram anos, e a vida que ele conhecia se transformou em um pesadelo. Ele perdeu tudo, a casa, os amigos, até a dignidade. O que parecia ser o fim da linha,
porém, era apenas o começo de uma virada silenciosa. 3 anos depois, Lucas fez uma virada surpreendente. Ele se isolou, estudou cada movimento do mercado e, com muito esforço, conseguiu levantar um pequeno negócio. Em segredo, ele trabalhou arduamente e, finalmente, tornou-se um bilionário. Com uma ideia brilhante que revolucionou a tecnologia, ele agora estava no comando de uma empresa muito maior do que a que o humilhara. E mais importante, ele tinha em mãos um documento secreto que poderia derrubar Ricardo. O dia do confronto final chegou. Lucas, agora proprietário de uma gigantesca empresa, decidiu que era hora de se vingar. Ele marcou uma reunião com Ricardo sob a premissa de uma negociação. Quando Ricardo entrou na sala, sua expressão era de confiança, como se estivesse prestes a vencer mais uma rodada de negócios. Ele começou a falar de suas novas ideias, sem saber que Lucas estava ali, pronto para uma revelação. Ricardo, você sempre foi tão arrogante, disse Lucas, sua voz firme. Você se esqueceu de quem realmente construiu esta empresa. Você me destruiu, mas eu voltei. Ricardo ficou pálido, começando a perceber que algo estava muito errado. Você não pode fazer isso. Eu sou o CEO, você é ninguém. Ele implorou, mas a verdade era que Lucas não era mais ninguém, ele era a personificação da vingança. E então, Lucas puxou um envelope lacrado da pasta. Este é o contrato que você assinou, que me garante a propriedade da empresa que você destruiu. Lucas abriu o envelope e mostrou um cheque de milhões, um documento que provava que ele tinha feito um acordo silencioso com os investidores, enquanto Ricardo estava alheio a tudo. Ricardo ficou em choque, as cores do seu rosto sumiram. Isso não pode ser verdade, ele gritou. Você não pode fazer isso comigo. Lucas sorriu, um sorriso que misturava alívio e satisfação. A vida se encarrega de equilibrar as contas, Ricardo. O que você fez comigo agora é o que você irá receber em dobro. Ele saiu da sala deixando Ricardo em desespero, a humilhação agora era toda dele. Lucas finalmente tinha tomado de volta o que era seu por direito. E ao olhar pela janela, ele sentiu uma onda de liberdade. A lição era clara, e nunca subestime quem parece ser insignificante, pois a vida tem uma maneira de transformar os perdedores em vencedores. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário sobre de qual cidade você está assistindo. A jornada de Lucas pode ter terminado, mas as lições que ela traz continuam com a gente. Até a próxima! Você já imaginou como é doloroso ser humilhado na frente de todos? Foi assim que se sentiu Rafael. Um jovem empresário, cheio de sonhos, que viu sua vida desmoronar em um piscar de olhos. Tudo aconteceu durante uma reunião, onde ele foi traído por seu sócio, a quem considerava um amigo. Jorge, um magnata do setor, olhou para Rafael com desprezo e disse: Você nunca vai chegar a lugar algum. O que você tem a oferecer é insignificante. Com essa frase, a vida de Rafael virou de cabeça para baixo. Ele perdeu sua empresa, seus bens e até mesmo o respeito da família. A queda foi brutal. Sem emprego, sem dinheiro, cercado pelo desespero. Mesmo as pessoas mais próximas se afastaram, deixando-o sozinho em um mundo que parecia não ter mais saída. Ele se perguntava se tudo tinha acabado, se a vida ainda valia a pena. Cada dia era uma batalha, cada noite uma tortura. Mas ele não iria se deixar abater. Depois de 3 longos anos, Rafael decidiu que era hora de se reerguer. Trabalhou em empregos simples, economizando cada centavo. E enquanto todos acreditavam que ele havia desaparecido, ele estava em uma jornada silenciosa, transformando-se em algo muito maior. Em um hotel de luxo na cidade, ele se tornou um investidor bilionário. Todos aqueles anos de luta, agora preenchidos por um único objetivo, a vingança. E ele tinha em mãos um documento secreto que mudaria tudo. 5 anos depois, Rafael estava de volta, não como um simples empreendedor, mas como dono da empresa que um dia lhe pertenceu. O dia do confronto final chegou. Jorge, em sua arrogância, não sabia quem era o homem à sua frente. Ele implorava, dizia que estava disposto a pagar qualquer quantia, qualquer preço, desde que não houvesse consequências. Rafael respirou fundo, observou o desespero nos olhos de Jorge e sorriu. Com a voz firme, ele revelou que tinha um contrato assinado, um cheque no valor de milhões que provava que a empresa era, na verdade, sua.
Jorge ficou em choque, o rosto pálido, a expressão de horror era palpável. Você nunca me respeitou, Jorge. E agora, olha onde você está. As palavras de Rafael ecoaram no ambiente. O poder de um único documento, um simples envelope lacrado, tinha o poder de desmontar a vida que Jorge construiu com desonestidade. A reviravolta foi completa. Rafael não apenas se vingou, mas também provou que, mesmo nas situações mais sombrias, é possível renascer e conquistar. Ele olhou nos olhos de Jorge pela última vez e disse: "E nunca subestime a determinação de alguém que perdeu tudo." Se você está gostando desse enredo intenso, não esquece de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Queremos saber sua opinião. A história de Rafael é um lembrete poderoso de que a vingança pode ser servida fria, mas que a justiça sempre prevalece. Era uma vez um homem chamado Lucas, um simples trabalhador que sempre sonhou em ser alguém na vida. Um dia, durante uma reunião da empresa onde trabalhava, ele se deparou com sua chefe, a poderosa e rica Renata. Com um sorriso arrogante, ela o demitiu na frente de todos, dizendo que ele nunca seria mais do que um simples empregado. A humilhação foi colossal, e Lucas saiu do escritório com a cabeça baixa, sentindo-se derrotado. Nos meses seguintes, Lucas enfrentou dias de desespero. Sem dinheiro, ele perdeu tudo o que tinha, no apartamento, seus amigos, até mesmo a dignidade. Ele se sentia como um espectro de sua antiga vida, caminhando pela cidade sem rumo. A queda foi dolorosa e, aos poucos, ele se convenceu de que tudo estava acabado. Era o fim. Mas a vida é cheia de surpresas. 3 anos depois, Lucas ressurgiu. Ele se foi, mas agora voltava como um bilionário, um homem de negócios que havia encontrado um documento secreto que mudaria seu destino. Lucas havia investido em algo grandioso, algo que Renata nunca poderia imaginar. Ele trabalhou incansavelmente para construir um império, e o tempo de vingança finalmente chegará. Lucas decidiu que era hora de um confronto final. Ele convocou Renata para uma reunião em sua nova sede, uma luxuosa sala de conferências que exalava poder. Quando ela entrou, confiante como sempre, Lucas a cumprimentou com um sorriso enigmático. "Você se lembra de mim?" perguntou ele, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Renata, ainda sem perceber, começou a implorar perdão. "Eu posso te ajudar, Lucas. Eu sempre soube que você tinha potencial", disse ela, sem saber quem realmente estava diante dela. Então, Lucas revelou a verdade. Com um gesto dramático, puxou um envelope lacrado da gaveta e jogou sobre a mesa. "Você se esqueceu de um pequeno detalhe, Renata", disse ele, com a voz firme. Ao abrir o envelope, ela ficou em choque ao ver o contrato que comprovava sua traição, documentos que provavam que ela havia roubado ideias de Lucas com a ajuda de um sócio. "Esse cheque aqui", ele continuou, mostrando um cheque que valia milhões. "É o pagamento do que você me deve. E agora, tudo que você construiu, tudo que você se orgulha, pode acabar em um instante." A revelação foi devastadora. Renata estava em pânico, suas mentiras se desmoronando. A expressão de desespero em seu rosto era tudo o que Lucas havia sonhado. "Você me humilhou, mas agora sou eu quem controla o jogo." E assim, o ciclo se fechou. A humilhação inicial foi trocada por uma vingança doce e intensa. Se você está gostando dessa história cheia de reviravoltas, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos para a próxima parte dessa jornada incrível. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava em uma empresa de tecnologia, cheia de sonhos e ambições. Ele era apaixonado pelo que fazia e sempre dava o seu melhor. Porém, seu chefe, o arrogante rico Carlos, um magnata do setor, via Lucas apenas como um peão em seu jogo de poder. Em um dia fatídico, Carlos o humilhou em frente a toda a equipe, gritando que ele nunca seria mais do que um simples funcionário. "Você nunca vai conseguir nada na vida." Carlos disparou, enquanto todos assistiam, sem coragem de defender Lucas. Essa humilhação ficou gravada na mente de Lucas e o fez se sentir menor do que um inseto. Pouco tempo depois, uma traição de um amigo próximo, que se aliou a Carlos, resultou em sua demissão. Com isso, Lucas perdeu tudo, seu emprego, seus amigos e sua dignidade. Ele foi obrigado a voltar para a casa dos pais, um lugar que ele jurou nunca mais pisar.
Nos anos seguintes, Lucas foi consumido pelo desespero e pela tristeza. As contas não paravam de chegar, e ele se via sem saída, cada vez mais afundado em dívidas. Mas dentro de si, uma chama ainda ardia. Ele decidiu que era hora de se reerguer. O tempo passou, e após 3 anos de trabalho árduo e de aprendizado silencioso, Lucas descobriu um nicho no mercado que ninguém tinha explorado. Ele trabalhou incessantemente, economizando cada centavo, e finalmente conseguiu montar sua própria empresa. 5 anos se passaram desde aquele dia horrível, e Lucas retornou àquela mesma cidade, agora como um bilionário. Ele havia criado uma tecnologia inovadora e revolucionária. Mais importante, ele possuía um documento secreto que poderia destruir Carlos e sua empresa. Lucas não buscava apenas sucesso, ele queria vingança. No dia do evento de lançamento de sua nova linha de produtos, Lucas fez questão de convidar Carlos, que agora se via em dificuldades financeiras. Durante a apresentação, os convidados estavam animados, mas Carlos estava inquieto, sem saber o que estava prestes a acontecer. Quando Lucas subiu ao palco, a sala ficou em silêncio. Senhoras e senhores, eu sou Lucas, e hoje vou mostrar a vocês o verdadeiro significado de justiça, ele declarou, com a voz firme. Ele olhou diretamente para Carlos, que não conseguia esconder o pânico em seu rosto. O clima estava tenso, e todos os olhos estavam voltados para eles. Carlos, confuso, pediu a Lucas que parasse. O que você quer de mim? Implorou ele, sem saber que estava prestes a se tornar o protagonista de sua própria desgraça. Lucas, com um sorriso sutil, retirou um envelope lacrado da pasta que carregava. Você se lembra desse contrato, Carlos? O que você me fez assinar quando eu era seu funcionário? Ele começou a contar. O público observava boquiaberto enquanto Lucas revelava que o contrato tinha cláusulas que Carlos jamais imaginou que o comprometeriam. A tensão aumentava enquanto ele mostrava a prova de que Carlos tinha roubado sua ideia e sua empresa. Este cheque aqui, Lucas continuou, levantando um papel que era a chave para a ruína de Carlos, representa o que você fez comigo. Você se esqueceu de que sempre há um preço a pagar? Hoje, você vai pagar por tudo. O público estava em choque, muitos murmurando palavras de incredulidade. A expressão de Carlos se transformou de arrogância para desespero total. E assim, Lucas não só se vingou, mas também recuperou sua dignidade e se firmou como um dos maiores empresários do país. Ao final da apresentação, ele se virou para o público e fez um pedido. Se você acredita na importância de se levantar após uma queda, inscreva-se no meu canal e comente de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos transformar histórias de humilhação em histórias de superação. O aplauso foi ensurdecedor, e Lucas sabia que, finalmente, a justiça havia sido feita. Você já se imaginou na pele de alguém que, em um momento, tinha tudo e, no outro, não tinha nada? Essa é a história do Lucas, um cara simples que trabalhava duro em uma startup promissora. Mas tudo mudou quando ele foi humilhado por seu sócio e amigo, Ricardo, um homem rico e poderoso. Em uma reunião tensa, Ricardo olhou para Lucas com desprezo e disse: Você é um peso morto, não passa de um sonhador. Você não vale nem R$ 100. O olhar de desdém foi um golpe no coração de Lucas. Ele saiu da sala com a cabeça baixa, sentindo que o chão tinha se aberto sob seus pés. Depois dessa humilhação, Lucas foi demitido e, em questão de dias, perdeu tudo o que tinha. O emprego, o respeito e, pior, a confiança em si mesmo. Ele chegou a um ponto de desespero total. As contas se acumulavam na mesa, as dívidas eram pesadas e a sensação de estar sozinho e traído por quem amava o machucava profundamente. O que parecia ser o fim da sua história, na verdade, era apenas o começo de algo maior. 3 anos se passaram e Lucas passou por uma transformação silenciosa. Ele começou a estudar, investiu seu tempo e seu pouco dinheiro em cursos de finanças e empreendedorismo. Com um plano bem definido, ele se afastou do passado e se reinventou. O tempo passou, e ele se tornou um bilionário, criando uma empresa cujo valor de mercado impressionava. Mas o que ele guardava era um documento secreto que mudaria tudo. A vingança estava sendo elaborada com a precisão de um relógio suíço. Finalmente, chegou o dia do confronto final. Lucas retornou à cidade onde tudo começou, com a nova empresa pronta para lançar um produto revolucionário. Ricardo, que ainda se achava invencível, não tinha ideia de quem era o novo dono da empresa.
Em uma tarde ensolarada, Lucas decidiu se apresentar. Quando Ricardo o viu, ficou chocado. Como você conseguiu? Não era você o fracassado? Lucas, com um sorriso no rosto, apenas respondeu: Você não sabe quem eu sou realmente, mas vai descobrir agora. Ricardo, em um momento de desespero, implorou por perdão e ofereceu uma quantia generosa para que Lucas esquecesse o passado. Eu posso fazer você rico, não precisa disso. E foi aí que a revelação devastadora aconteceu. Lucas puxou um envelope lacrado do bolso e, com a voz firme, disse: Você reconhece isso? Ricardo olhou para o documento com pavor. Era o contrato que provava que ele tinha roubado a ideia de Lucas e a propriedade da empresa que Lucas havia criado. Com um cheque em mãos, que somava milhões, Lucas declarou: Este é o pagamento pelas suas trapaças e traições. Agora você vai entender o que é verdadeira humilhação. Dois mundos colidiram naquele instante. A expressão de Ricardo se transformou de arrogância em pânico, e Lucas finalmente sentiu a satisfação que tanto aguardava. O silêncio tomou conta da sala, e as memórias da traição e do desespero foram substituídas por um novo propósito. Se você está assistindo até aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque a história de Lucas é um verdadeiro exemplo de que a vingança pode ser a melhor resposta. E, se você está assistindo de alguma cidade incrível, comente aqui embaixo, quero saber de onde você está. A jornada de Lucas não termina aqui, e o que vem a seguir é ainda mais surpreendente.